Queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros de Ideal Espírita, estamos mais uma vez aqui para a divulgação dos trabalhos do Centro Espírita Zico Horta, da palestra pública, agradecendo a vocês que têm buscado, YouTube, Facebook, acompanhando as atividades da casa. Possamos nós, nesse momento, elevar o nosso coração em prece para iniciar mais essa atividade. E façamos uma prece de agradecimento e de pedido. Agradecer a você, Pai, por esse dia maravilhoso, de um céu lindo, de um sol esplendoroso. E possamos merecer, Jesus, o Teu amparo, o Teu auxílio, para que reconheçamos sempre a grandiosidade do mundo em que estamos e do Pai que nos ama. Que assim seja. Já acabou a prece, André? Isso, já acabou a prece. É isso que nós aprendemos na doutrina espírita. Que a prece não importa o seu tamanho, não importa quantas palavras você usa, como você as pronuncia, importa que ela seja dita de coração. Importa que ela saia do nosso coração. Como eu falei aqui, fizemos uma prece de agradecimento a Deus por esse dia realmente maravilhoso que está hoje. E uma prece de pedido, pedindo que Jesus nos amparasse a reconhecer isso, a sermos merecedores disso. Isso é a prece, a oportunidade que temos desse contato mais íntimo com Deus, de abrirmos nosso coração para Ele. E o tema dessa semana, da palestra pública dessa semana, do dia 28 de maio, na quinta-feira, tem exatamente como tema algo relacionado à prece. É o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Coletânea de Preces Espíritas. E é muito interessante, Coletânea de Preces Espíritas. Por que Kardec vai fazer uma coletânea de preces? Se exatamente nós aprendemos na doutrina espírita que a prece ela deve ser espontânea, que ela deve ser algo que parte do nosso coração. E Kardec faz uma coletânea de preces, orientado pela espiritualidade, preces essas ditadas pela espiritualidade. Por que isso? Porque Kardec e a espiritualidade sabiam das nossas dificuldades para com isso. Percebemos isso até hoje. Quantas pessoas vêm para a doutrina espírita de outros segmentos religiosos, ou então seus familiares, a sua criação familiar é de um outro segmento religioso, e quando vem para a doutrina espírita tem essa dificuldade na elaboração de uma prece espontânea. Não porque essa pessoa tenha limitações, não, é porque ela ainda não desenvolveu culturalmente em si isso. Vem no segmento religioso em que tem a prece, mas tem às vezes aquela prece que ela acaba sendo ditada, uma prece que você recita, se assim a gente pode colocar. Kardec sabia disso, dessas dificuldades daquela época. Nós temos que nos lembrar que estamos na França, a primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864, então nós estamos na França, um país que ele tem uma base católica e uma base protestante, esse segmento protestante calvinista, desenvolvido por Ítalo Calvino. E mesmo na Europa, estamos aí no terceiro quarto do século XIX, e mesmo na Europa você tem ali a Inglaterra, o segmento protestante do anglicanismo, você tem Inglaterra e países que integram ali o Reino Unido, você tem na Alemanha o segmento protestante do luteranismo, e naqueles países de língua germânica também. Então você tem países na Europa que tem uma base católica do seu passado e tem uma base protestante muito forte. E esses dois segmentos religiosos, o catolicismo e o protestantismo, não estimulavam essa prece espontânea. Era sempre aquela prece mecanizada, repetitiva, aquela prece que você aprende e você fala ela de uma forma mecânica. Então Kardec entende a dificuldade das pessoas da espontaneidade na prece. E a própria espiritualidade entende isso. Então essa coletânea de preces tem como intuito no primeiro momento exatamente dar a orientação, ser um direcionamento a suprir as carências e dificuldades dessas pessoas na elaboração das suas preces. Kardec entende isso, a espiritualidade entende isso. E vemos isso até hoje. É o que eu estou falando, nós percebemos essa dificuldade das pessoas no movimento espírita, quando vem ao espiritismo, da elaboração de uma prece espontânea.
Entendemos hoje a prece como sendo um mecanismo, uma ferramenta de conversa com Deus. Mas ainda existe um bloqueio psicológico em nós, por essa própria existência, de virmos às vezes de um outro segmento religioso, ou mesmo de existências pretéritas, né, em que temos ainda arraigado no nosso psiquismo questões do catolicismo e do protestantismo. Kardec mesmo aqui no preâmbulo dessa coletânea de preces, ele coloca algo muito interessante. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditam ter orado realmente, desde que não formularam seus pensamentos. Então, Kardec mostra aqui qual é o objetivo dessa coletânea de prece, qual é a intenção dela, que ela tem exatamente como objetivo servir de orientação, de amparo às pessoas que muitas das vezes tinham essa dificuldade na elaboração da prece, não porque não soubessem fazê-las, mas porque vinham de segmentos religiosos. Então, nós temos que pensar que a doutrina espírita é algo muito novo naquele momento, é algo muito moderno naquele momento. E essa modernidade, essa novidade, fazia com que as pessoas tivessem essa dificuldade na elaboração das preces. Então, é a oportunidade dada pela espiritualidade de ter ali uma prece escrita, se assim a gente pode colocar, que vai dar um direcionamento, uma orientação para as pessoas entenderem a prática da prece, desenvolverem a prática da prece. E é muito interessante porque, dentro de todo um conceito novo trazido pela espiritualidade na doutrina espírita, você vai ver essa prece, às vezes, tendo um objetivo que, num primeiro momento, parece estranho para as pessoas. Determinadas preces que são colocadas aqui nessa coletânea, que orientam as pessoas na execução da prece, são, no primeiro momento, até muito estranhas para elas naquele momento. Vamos ver aqui, prece, estou olhando aqui o índice, tá? Prece por aquele mesmo que ora. Vamos lá, preces por aquele mesmo que ora, pela própria pessoa que está orando. Aí nós temos lá, para pedir a corrigenda de um defeito, ou então, para pedir a força de resistir a uma tentação. Então, quer dizer, é você fazer uma prece pedindo para ser corrigido de um efeito, ou para você ter forças para passar por determinada tentação, por determinado... Então, isso é algo muito novo, É um conceito muito novo de prece. Mais à frente, a gente tem aqui, preces por outrem. Aí está aqui, por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Seguindo aqui um preceito de Jesus, de orarmos pelos nossos inimigos. Você pedir, você fazer uma prece orando pelos inimigos ou por aqueles que te querem mal. Mais à frente aqui, prece pelos que já não são da terra, prece por aqueles já desencarnados. E nós temos aqui, pelas almas sofredoras que pedem preces. Era algo que não se tinha o hábito de fazer. Mais ainda, eu sempre cito isso daqui, prece por um suicida. Lembrando que dentro do dogmatismo católico protestante, o suicídio é um espírito já, uma alma, melhor dizendo, vamos ao termo espírito, mas uma alma destinada ao inferno. E aí tem aqui a prece pelo suicida. Então, Kardec ele traz um conceito novo, a espiritualidade traz um conceito novo de fazermos uma oração por aquele que suicida. Aquele que, às vezes, não tinha o direito nem de ser enterrado com todo o cortejo fúnebre do seu segmento religioso por ser um suicida. E aí tem esse novo conceito de uma prece por alguém que cometeu um suicídio. Então, essa coletânea de preces, ela tem, como colocado por Kardec aqui exatamente no seu preâmbulo, ser uma rota de orientação para um conceito muito novo que a doutrina espírita trazia. O conceito de prece, já modificado, se tem o entendimento da prece espontânea, da prece de coração, não aquela prece que você fala ela de uma forma mecânica, não aquela prece que não tem sentimento, e traz conceitos muito novos de como orarmos, para quem orarmos, o que fazermos na oração. Então são conceitos muito novos à época, são conceitos muito inovadores, e exatamente a intenção é essa, é dar esse direcionamento,
essa orientação para as pessoas, desses tipos de prece, né? De como, para quem você poderia fazer a prece e qual a forma de fazer a prece. Então, André, eu tenho dificuldade de fazer prece. Estou há pouco tempo no Espiritismo, tenho dificuldade de fazer prece. E eu vi, né, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem uma coletânea de preces. Eu posso ler aquelas preces? Sim, sim. É exatamente essa a orientação, né, que Kardec coloca aqui nesse preâmbulo. Se você ainda tem essa dificuldade da espontaneidade da prece, pegue nessa coletânea de preces, aquela que está direcionada ao caso que você quer, e leia, né? Então é um exercício, isso acaba se tornando um exercício, é uma possibilidade de exercício. Certamente, se você fizer isso, em um determinado momento, a partir de um determinado momento, você vai ter a capacidade de fazer essa prece espontaneamente, sem necessidade de lê-la. Mesmo que você memorize essa prece, de tanto fazê-la, você começa a transcender as próprias palavras e a colocar nelas um sentimento. E aí você já deu um passo. O passo diferente exatamente que a espiritualidade nos traz, da questão do pensamento como sendo o grande direcionamento da nossa prece. Então, se você tem essa dificuldade, se você de repente está com um problema e não está tendo até condições de fazer uma prece, que às vezes a nossa cabeça fica tão atribulada, tão complicada, e as pessoas têm essa dificuldade de fazer uma prece, eu posso, André, pegar uma prece dessa e ler, para uma pessoa que está sofrendo, para um suicida, para um criminoso, para me ajudar em determinada coisa. Nós temos aqui prece de ação de graça, a prece de agradecimento. Eu posso ler? Pode. Não é impedido de ler, por isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe esse impedimento para ler, e elas servem como uma orientação, para que você comece nesse exercício a desenvolver essa capacidade da prece espontânea por meio dessa prece. E o que é mais interessante, exatamente nesse capítulo 28, é algo que me chama muita atenção, é que nas preces gerais, a prece que é colocada por princípio é a oração dominical. A oração dominical, o Pai Nosso. E Kardec coloca aqui, no prefácio da oração dominical, em que ele faz uma análise da oração dominical, algo muito interessante. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. Então, a própria espiritualidade reconhece a oração dominical, que foi uma oração ditada por Jesus, como uma oportunidade, de dizer assim, um símbolo do que seria a prece, de como desenvolver uma prece. Então, o que nós temos que parar para pensar é exatamente isso, que a prece é esse ato de ligação com planos mais elevados. É aí que nós temos a chance, de atrair para nós os bons espíritos. Kardec coloca isso no capítulo 27, o capítulo anterior a esse. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Então, esse é o objetivo da prece. Atrair para nós bons espíritos, nos auxiliar, nos inspirar bons pensamentos, nos dar a orientação necessária. E ainda no capítulo 27, já no item 15, Kardec coloca o seguinte: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais o coração em nada tome parte. Apesar de ser o capítulo 27, que é o anterior a esse, eu acho muito interessante que existe esse encadeamento do capítulo 27 com o 28. O 27 é pedir, obtereis, e tem como base a prece. E o 28, exatamente essa coletânea de preces, por isso que eu estou lendo aqui o 27, que Kardec vem dando uma orientação muito interessante, que ele fala aqui, a forma nada vale, o pensamento é tudo. E cada um olhe segundo as suas convicções e da maneira que mais toque. Então, nós tenhamos esse entendimento. E quando fizermos uma prece para outrem, que isso seja colocado, mesmo que nós... André, você falou que eu posso pegar essa coletânea de preces e ler. Sim, pegue a coletânea de preces e leia. Não tem problema. Para aquele assunto específico que você quer. E quando ler, tente prestar atenção na palavra, prestar atenção na mensagem. Porque a partir do momento que você presta atenção na palavra, presta atenção na mensagem, que você não somente lê por ler,
que você não faz isso de uma forma mecânica, você começa a meditar em cada frase, em cada colocação, você começa a transmitir ali um pensamento, a força do seu pensamento. Você começa a dar a essa uma prece uma substância diferenciada. E não importa o que você fala, não importa a forma que você fala, o importante é que você saiba e tenha certeza que exercício dessa prece vai possibilitar você o contato com a espiritualidade e ele vai interceder por você naquilo que você pede. Já no capítulo 28, no item 1, Kardec coloca algo muito interessante. Ele está aqui, né, especificamente nesse capítulo aqui. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios. Então, é aquilo. Todas as preces são dignas, né? Independente do culto religioso que ela venha, quando ela é dita de coração e não somente pelos lábios. Não impõe nem reprova. Deus, segundo ele, é o grande demais para repelir a voz que lhe implora ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então é muito interessante isso, né? A prece, independente do segmento religioso, quando ela é dita de coração e não de lábios, ela tem profundidade. Ah, André, mas nossos irmãos do segmento evangélico às vezes fazem uma prece berrando. É uma característica deles. E será que naquela entonação de voz ele não está transpondo ali algo que traz no seu coração? Será que aquela entonação de voz não é realmente uma súplica ou um louvor? É isso que nós temos, senão nós estaremos fazendo uma crítica e um pré-julgamento da prece dele. Então devemos ter esse cuidado, né? Devemos ter, parar para pensar nisso, né? Que Deus ouve todas as preces quando elas são no sentido de trazer um objetivo de mudança, de pedido, de agradecimento, mas ao que venha de dentro. Então, independente do segmento religioso, se o pastor ele faz a oração dele, você acha que ele grita na oração, talvez ele esteja no tom de voz ali colocado, exteriorizando o seu sentimento, seja de súplica, seja de agradecimento. Se aquilo é uma encenação, se aquilo dali é forjado, se aquilo dali foi ensinado a ele daquela forma e ele está somente executando aquilo que ensinaram, ele vai responder por isso. E mesmo que seja ali uma encenação, seja ali forçado ou forjado, se em determinado momento dessa prece ele extrapolar o seu sentimento, ele colocar naquelas palavras o seu sentimento, o seu pensamento, mesmo que seja uma frase, aquela frase vai ser levada em consideração. Porque aquilo que está falando ali, né? Se nós acreditarmos, né, que Deus só vai prestar atenção às preces que ela tem uma fórmula, que ela tem um paradigma, que ela seja, né, traçada de um determinado jeito, nós estaremos diminuindo a grandeza de Deus. Nós estaremos não entendendo o objetivo da prece e mais, menosprezando a sabedoria do Pai que está recebendo aquela prece, né? E é muito interessante, porque a prece ela vai nos afastar do mal? Não. Está lá também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28, no item 42. Kardec coloca o seguinte: se é do interesse do aflito que a sua prova siga o seu curso, ela não terá abreviada a nosso pedido, mas seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe suavize o amargor. O que de mais precisa que ele se ache aflito é a resignação, a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar a prova. É, pois, sobretudo para este objetivo que se deve dirigir os esforços, quer pedindo que os espíritos bons lhe venham em auxílio, quer levantando-lhe moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto,
dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com vistas a lhe fortalecer o moral. Então é exatamente, né? A prece que nós viemos endereçar, ela não vai nos isentar às vezes das nossas provas. Ela não vai nos isentar, né, das nossas expiações, mas nos dará o fortalecimento necessário a passar por essas situações, seja de prova, seja de expiação. Então, é aquilo que nós já citamos, né, que sempre citamos, não é o que você vai pedir, é como você vai pedir, né? Qual o objetivo dessa prece? E Kardec coloca mais à frente assim, de essência divina, a prece será sempre o reflexo positivamente sublime do espírito em qualquer posição, por não obrigá-lo a presidir de si mesmo os elementos mais puros que lhe possa dispor. Então, né, é o reconhecimento mais puro daquilo que tenhamos, né? Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. Eu falei aqui que é do Evangelho, mas é o livro Mecanismos da Mediunidade. A prece, ela tem esse objetivo exatamente, né, por ter uma ordem divina nela, de afetar positivamente a nossa situação, né, de poder nos auxiliar positivamente em nossa situação. André, mas eu ainda tenho, né, enorme dificuldade, né? E eu costumo falar com as pessoas que, você sabe o Pai Nosso? Eu já citei isso, inclusive, né, num vídeo que eu postei aqui há pouco tempo. Eu acho que foi até no capítulo 27 de Pedir Obtereis, eu acho que eu fiz esse estudo, não me recordo, mas acho que eu fiz esse estudo. Não sei se foi no Evangelho de Terapia, mas eu falei isso há pouco tempo aqui com vocês, em um desses vídeos postados ultimamente, né? Eu não sei rezar, eu não sei fazer a prece, eu fico sem graça de repente, né, eu não estou com o Evangelho na minha mão para pegar lá a coletânea de preces e fazer uma prece. Aí eu falo para as pessoas, você sabe fazer o Pai Nosso? Eu sei, isso já está ótimo. Que aquilo que eu li aqui, né, da oração dominical, ela é colocada no princípio dessa coletânea de preces por ordem da própria espiritualidade, né? Ela não é colocada por acaso. Kardec mesmo mostra que a espiritualidade indica que seja colocado, né, a prece dominical como sendo o princípio da prece, né, dessa coletânea de preces. Por quê? Porque, como Kardec coloca, né, e é muito interessante que Kardec coloque isso, ela dá ao homem um entendimento da sua postura perante Deus, perante o próximo, perante si mesmo. A prece dominical, né, o Pai Nosso, ela pode ser uma prece que é um símbolo, melhor dizendo, é um símbolo colocado pela própria espiritualidade, porque ela te dá uma noção do seu reconhecimento para com Deus, ela dá uma noção da sua postura para com o próximo e dá uma orientação da sua postura para consigo mesmo. Então, por isso a espiritualidade, né, ter colocado a oração dominical como uma referência, né, de preces. E a oração dominical, se você escrever ela, eu sempre falo isso para as pessoas, né, se você escrever o Pai Nosso no papel, é uma oração extremamente curta. Uma oração que ela, né, e ela demonstra exatamente isso, né, que ela é uma oração dentro daquelas condições impostas, né, orientadas, melhor dizendo assim, pela espiritualidade, de que você tem que colocar ali um sentimento, porque é uma oração curta. Não é a multiplicidade de palavras, ou mesmo os tipos de palavras que são colocadas que vão dar grandiosidade à prece. A oração dominical, ela, como a própria espiritualidade coloca um símbolo, como observado por Kardec, uma regra de conduta para com Deus, para com o próximo, para consigo mesmo dentro dessa simplicidade dela. A oração dominical, o Pai Nosso, né, é considerada uma prece de santificação, e era uma prece que era muito utilizada no judaísmo antigo, que tem como nome Kadusha, né? Um estilo de prece que tem esse nome Kadusha, que era muito utilizado no judaísmo antigo. Por isso que Jesus pega, né, dessa estrutura de prece para fazer, né, ditar o Pai Nosso e dar ali uma orientação
que possibilitasse facilitar até aquela comunidade judaica que estava, né, aprendendo a rezar. Estava aprendendo a rezar. Ah, André, como assim aprendendo a rezar? Porque as pessoas iam até as sinagogas das suas cidades, ou até o Templo de Salomão, né, em Jerusalém, e ela, na realidade, ali tinha o rabino, os doutores da lei, como os intermediários para que essas pessoas entrassem em contato com Deus. Então, é assim, eu quero fazer uma prece, né? Eu quero entrar em contato com Deus. E aí eu procurava, né? Eu procuro o presidente do centro, sobrou para a Cláudia, né? Procuro o presidente do centro e falo para ela assim: Cláudia, você faz uma prece para mim, para Deus? Pedindo isso, isso, isso. E a Cláudia fazia essa prece a Deus. Então a Cláudia era a intermediária, né, da minha prece para com Deus. Assim era na estrutura judaica. Os rabinos, os doutores da lei, né, os sacerdotes, eram os intermediários da nossa prece para com Deus. Então as pessoas não sabiam orar. Elas faziam o pedido, né, a esses líderes, religiosos, e eles é que faziam, eles, né, intercediam pelas pessoas por meio das preces. Então as pessoas literalmente não sabiam orar. Então Jesus, quando ele vem e ensina o Pai Nosso, a oração dominical, ele adota essa estrutura de prece, a Kadusha, que é uma prece muito utilizada na antiguidade judaica, uma prece de santificação, e que ela é dividida em partes, né? É assim, ela é uma prece que ela se divide em invocação, prece em tu e prece em nós. Então essa é a estrutura da Kadusha, né? Uma invocação, prece em tu, prece em nós. E para a gente entender, né, o que é isso, vamos pegar aqui os exemplos. Uma invocação, Pai Nosso. Isso é uma invocação, né? Aí o que seria uma prece em tu? Venha o teu reino, santo é o teu nome, né? Isso é uma prece em tu. E aí o que seria uma prece em nós? Dai-nos o pão, perdoa-nos as dívidas, e não deixeis cair em provações. Então essa é a estrutura do Pai Nosso, né? Uma invocação, uma prece em tu, uma prece em nós. Pai Nosso, santificado é o teu nome. Dai-nos o pão nosso e livra-nos de todo o mal. Então quando Jesus ele pega essa estrutura do Pai Nosso, né? É para facilitar exatamente o quê? As pessoas naquele momento, da utilização da prece, do sentimento que deve ser colocado nessa prece. E é uma prece grandiosa, graças, né, a Mateus, que na época ainda, né, tinha o nome de Levi, graças a Levi, ele pega essa passagem, né, e anota, faz essa anotação. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 9 a 13. Então Levi, que era um cobrador de impostos e sabia, né, escrever, quando Jesus começa a fazer o Pai Nosso, porque é exatamente algo muito interessante, eu pretendo ler aqui no finalzinho para nós vermos, né, que está lá no Evangelho de Mateus, as pessoas chegam para Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. É aquilo que eu falei, as pessoas não sabiam fazer uma prece, não sabiam orar. Sempre designavam isso ao líder religioso. E aí Jesus ensina essas pessoas a orar. Porque exatamente nesse momento, nesse momento eles estão na casa, né, de Pedro, os discípulos e alguns seguidores, e Jesus vem falando exatamente desse contato com Deus. Exatamente do contato para com o Pai. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né, ditado pelo Espírito Humberto de Campos e psicografado pelo Chico, né, relata isso muito bem, no capítulo chamado Pai Nosso. Perdão, no capítulo chamado Oração Dominical. O título do capítulo é Oração Dominical, né, Pai Nosso. Então, Jesus exatamente, ele está, né, o capítulo, é grande o capítulo, então eu não vou me estender aqui muito, ele está conversando com as pessoas do contato para com Deus, né? E de que a oração é esse contato para com Deus. E as pessoas têm essa dificuldade de ter esse contato com Deus porque elas não faziam oração. Exatamente, alguém que está ali no meio das pessoas e pede, né, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus começa
a proferir a oração dominical, o Pai Nosso. E Mateus, né, bota lá no seu Evangelho, no capítulo 6, versículos 9 a 13, eu acho que eu falei capítulo 7 anteriormente aqui, mas é capítulo 6, começa a anotar o Pai Nosso, que tem essa estrutura, como eu falei. E tem uma grandiosidade muito grande. Porque é exatamente isso. É a oportunidade de reconhecimento, né? É a oportunidade de entrega a Deus. É a oportunidade em que você reconhece Deus na condição de Pai. No livro Seara do Mestre, Pedro de Camargo, né, que adotava o nome de pseudônimo, de Vinícius, né? O Pedro de Camargo, num capítulo falando sobre o Pai Nosso, ele fala algo muito grandioso, né? Ele coloca aqui: Pai é previdência e providência, porque prevê e provê as necessidades dos filhos antes mesmo que estes tenham noção e consciência da própria existência. Então é muito bonito, né, o que Pedro Camargo coloca, né, dessa questão do Pai. É muito significativo de Jesus se dirigir ao Senhor como Pai, né? Por conta disso que Pedro Camargo coloca aqui, né, que Vinícius coloca aqui, né? É aquele que é previdente e providente, quer dizer, ele prevê e provê as nossas necessidades, muito mesmo que venhamos a solicitar. Então, é de uma grandiosidade enorme o Pai Nosso, né? Tanto que é colocado pela espiritualidade como sendo a primeira prece, e exatamente nesse coletânea de preces, Kardec pega todas as, né, frases do Pai Nosso e faz uma análise em cima dela. Kardec, então, ele faz uma análise, né, de cada frase do Pai Nosso. Eu não vou ler tudo aqui, porque vai ficar muito extenso, mas eu vou ler só o princípio aqui, que a gente já citou tantas vezes, né, desse termo Pai Nosso, a análise que Kardec faz, e aí nós vamos entender a grandiosidade dessa prece que, como eu falei, se nós escrevermos, ela é tão curta, mas tão grandiosa, né, na sua essência. Então nós vamos ler só aqui a primeira frase e a colocação que Kardec faz nessa primeira frase, demonstrando a grandiosidade, né, do Pai Nosso. Kardec coloca assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E faz a seguinte análise: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso, aquele que te não glorifica. Ingrato, aquele que te não rende graças. Então é interessante, né? E aí ele faz uma análise de todas as passagens do Pai Nosso, mostrando, como eu falei, a grandiosidade dessa prece, né? O quanto ela é grandiosa. Por isso que eu falo com as pessoas: André, eu não sei fazer prece, eu não estou com o Evangelho na mão aqui para fazer uma prece porque eu estou na rua e aconteceu determinada coisa. O que eu faço? Pega e faça o Pai Nosso, né? De todas as preces que existem, é certamente a mais sublime porque foi ditada por Jesus. Isso, né, talvez as pessoas não tenham muito o entendimento disso, né? Não pare às vezes para pensar nisso. O Pai Nosso é uma prece que foi ditada por Jesus. Aquilo que nós falamos aqui, Mateus anotou lá no seu Evangelho, capítulo 6, versículos 9 a 13. Né? Quando alguém fala assim: Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus começa, né, a falar o Pai Nosso, né, que em hebraico, Pai é Abba. Quando ele fala isso, Levi, percebendo que vinha ali, né, uma orientação, e mais do que uma orientação, vinha uma prece, ele pega e anota. Independente da dificuldade de tradução, porque se vocês de repente quiserem pesquisar o Pai Nosso em aramaico, não é nem hebraico, aramaico era a língua de origem de Jesus, e é uma língua considerada morta, né? Só em alguns poucos lugares da Palestina ela é falada. Se não me engano, a última vez que eu pesquisei, existe somente uma cidade na Palestina que se fala o aramaico,
da época de Jesus, né? O aramaico na sua pureza. Então, os próprios hebreus não falam, muitas das vezes, né? O próprio povo judeu, muitas das vezes, não fala o aramaico, né? Então, Levi pega, né, escreve isso, e aí você vem trazendo, né, essa tradução. Obviamente, pode ter algumas modificações de palavras, né? Ou vocês colocam a palavra, por exemplo, trazendo para a língua portuguesa. Então, se você pegar o Pai Nosso em aramaico e fizer uma comparação, né, na possibilidade de tradução do aramaico puro para a língua portuguesa, você vai ver diferenças. Mas é compreensível isso por conta disso, do aramaico ser uma língua antiga. Mas independente dessas questões filológicas, né, da língua, é entendermos que Jesus ditou o Pai Nosso. Então essa é a grandiosidade do Pai Nosso. André, eu não sei fazer uma prece. Reze o Pai Nosso, porque foi uma prece ditada por Jesus. Uma prece curta, mas de uma profundidade tão grande. Kardec mostra isso aqui. Em uma frase, né? Kardec pega uma frase que dá uma linha, né, duas no máximo, e faz uma análise que dá quase que um parágrafo. Isso para você entender a grandiosidade do Pai Nosso, né? Para nós percebermos isso. Então, essa é a intenção da espiritualidade, ao colocar a oração dominical como a primeira prece na coletânea de preces, né, lá em Preces Gerais, porque é uma referência, é uma prece ditada por Jesus. É uma prece, como eu falei aqui, né, que o próprio Kardec percebe, e ele coloca isso no preâmbulo aqui, né, do capítulo 28. Kardec coloca: com efeito, sob a mais singela forma, ela, a oração dominical, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra um ato de adoração e submissão. É aquilo que eu já tinha falado aqui. Então essa é a grandiosidade do Pai Nosso. Então, se nós às vezes não temos a dificuldade, né? Eu mesmo, às vezes, em determinada situação, tenho que fazer uma prece, a cabeça não está muito boa, né? Eu percebo que eu não vou conseguir fazer aquela prece espontânea e entrar numa sintonia mais profunda com a espiritualidade, por minhas próprias limitações ou pela situação que está acontecendo no momento, eu pego e rezo o Pai Nosso. Só que procuro meditar em cada palavra, procuro colocar ali um sentimento, né? É aquilo que eu procuro colocar ali o meu pensamento, para que essa prece, apesar de eu estar recitando uma prece já conhecida, ela vá ali com o meu sentimento, com o meu pensamento e alcance o objetivo. Então, a coletânea de preces colocada para a espiritualidade, que torna aqui a falar, se você quiser ler uma prece dessas no momento de necessidade, leia, mas não somente leia, procure meditar nela, procure colocar sentimento em cada palavra, era a orientação dada para a espiritualidade frente às nossas dificuldades, né? Frente às nossas limitações, entendendo as nossas limitações perante essa situação. E tenhamos essa certeza, né, de que o Pai Nosso, ela resume todas essas preces. Então, meus irmãos, possamos pensar, né, na grandiosidade da prece. Possamos, de repente, no momento de necessidade, ou no momento em que estamos conturbados e não temos a capacidade de fazer uma prece, eu estou precisando fazer uma prece, mas não estou conseguindo. Não estou com cabeça para isso. Está com o Evangelho lá? Pegue o Evangelho. Vá lá em coletânea de preces. Essa prece ela encaixa para essa situação. Leia ela. Mas se entregue nessa leitura. Coloque seu pensamento, seu coração nessa leitura. Ela vai surtir efeito. Ela vai suprir as necessidades que lhe são necessárias. Ela vai alcançar um objetivo, que é aquilo que Kardec coloca. Aquele que desdenha, que lança anátema à prece, é desmerecer a grandiosidade de Deus. Temos que ter essa certeza de que essa prece ela atinge mais alto. Se fazemos isso não da boca para fora, não somente com os lábios, mas com o coração. Então, temos a certeza, né? E se porventura você não tem a condição, né, de pegar, né, o Evangelho, fazer a prece, faça o Pai Nosso, que resume a essência de todas as preces. Como Kardec coloca, é um ato de submissão, de exaltação, é um reconhecimento nosso perante Deus, perante o próximo, perante nós mesmos. E desse capítulo que eu falei, né, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, eu vou ler aqui um trechinho que eu acho muito interessante, não vou ler ele todo, né, exatamente
falando dessa questão da prece, né? Pedro, ele se aproxima de Jesus e fala que ele tem procurado entrar em contato com Deus. Ele tem procurado estreitar, né, essa comunhão com Deus. Mas ele acha que não alcança, as súplicas dele não alcançam o objetivo, porque ele tem essa dificuldade, né? E aí ele fala que ele tem implorado a bondade de Deus, tem o amparo de Deus, mas ele não sente um retorno, né? Ele não sente em si esse retorno. E Jesus, de uma forma muito inteligente, coloca para Pedro que a nossa condição quando orar, né, que às vezes não é para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades, mas nós nos colocarmos na condição de merecer o recebimento do amparo do Pai. E aí é aquilo que eu citei aqui, né? Vou ler aqui para a gente encerrar. O apóstolo Pedro guardou silêncio, demonstrando haver afinal compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-se então em círculo, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou, pela primeira vez, a oração que legaria à humanidade, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com simplicidade: não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então essa é a sublimidade do Pai Nosso. Então, nos momentos de dor, nos momentos em que às vezes a nossa cabeça está atribulada pelas dificuldades que trazemos de nós próprios, das situações ao nosso redor, lembremos do Pai Nosso, lembremos da oração dominical, que, como Humberto de Campos, de uma forma poética e maravilhosa, coloca nesse lindo capítulo aqui a grandiosidade dessa prece, o reconhecimento, né? Como Kardec coloca, né, no capítulo 28 que a gente está falando, o reconhecimento, uma adoração, uma exaltação, e acima de tudo um reconhecimento nosso de Deus, da nossa ainda pequenez, da condição que devemos ter para com o próximo. Então, meus irmãos, que possamos nós ter a certeza, né, de perante as dificuldades do mundo, se não temos às vezes, né, o Evangelho em mãos para lermos as preces ali sugeridas, se às vezes nós não temos a capacidade de formular uma prece espontânea porque as dificuldades são enormes, a cabeça às vezes está borbulhando com problemas, às vezes os olhos estão enuviados pelas lágrimas das dores, que nós possamos ter a certeza de que o Pai Nosso é essa grande prece, essa grande orientação que Jesus nos deixou. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz.